Para realizar a seleção de campos, primeiro eu vou clicar em Campos no painel principal. Vou escolher qual tabela fato que está relacionada a esses campos. E nessa parte na esquerda vão ser mostrados os campos e as outras tabelas que estão relacionadas a essa tabela fato. Os campos que estão marcados com C são campos. Se eu clicar duas vezes em algum campo, eu vou mostrar uma prévia dos dados desse campo. E se eu clicar duas vezes numa tabela, eu vou abrir uma prévia dos dados dessa tabela. E também vou abrir os outros campos e outras tabelas que estão relacionadas a ela. Novamente, eu posso clicar em só um dos campos para ter uma prévia específica só de algum campo. Agora, para eu escolher esses campos e adicionar eles como campos de dados disponíveis para minha análise, eu vou primeiro dar dois cliques no campo que eu quero adicionar. Nesse caso aqui é uma tabela de jogos do Brasileirão, então eu vou procurar o meu campo que diz o nome do time que está jogando. Na descrição eu vou colocar uma descrição do que são esses dados. No apelido eu vou dar um nome para esse campo. Lembrando que isso tem que ser sem nenhum espaço, né? Eu posso colocar um underline para substituir um espaço. Vou escolher o tipo de dado, nesse caso é um campo de caracteres, não é somente texto. Posso selecionar alguns filtros padrão. Isso está mais relacionado a dados numéricos, mas eu poderia colocar também igual a ou diferente de, como filtros padrão. E esses filtros ficam fixos para esses campos, eles não podem ser modificados na análise. E vou clicar em salvar. Vai aparecer uma mensagem de confirmação. Só clicar em OK. E agora esse campo que eu adicionei ele já vai aparecer aqui, como colocado nessa tabela. Outro campo que eu também vou selecionar é o número de chutes ao gol. Então eu vou procurar esse campo dentro da minha árvore de campos disponíveis. Vou adicionar uma descrição, colocar um apelido. O tipo, nesse caso, vai ser numérico. Estou falando de números. Vou colocar um filtro, dizendo que eu só quero que apareça disponível dados maiores do que 2 gols, por exemplo. Poderia colocar esse filtro já nessa etapa. E por último, vou colocar também um campo com a data das partidas. Isso é interessante porque depois eu posso agrupar esses dados em diferentes meses, anos ou semanas. Eu vou escolher meu campo, colocar novamente uma descrição, um apelido e como tipo eu vou escolher data, né, campo data, e vou clicar em salvar. Agora os 3 campos que eu selecionei vão aparecer disponíveis nessa tabela. Eu vou clicar em retornar. Se eu clicar 2 vezes na tabela estatística, na tabela fato estatística, os 3 campos que eu criei vão aparecer aqui nessa janela da direita